Bom dia, irmãos. A voz está um pouco afônica por conta da gripe ou da rinite. Essa manhã acordei com a garganta um pouquinho inflamada. De qualquer modo, irmãos, nós damos graças a Deus pelo privilégio de estarmos aqui como igreja, reunidos, em nome de Jesus, para louvar o seu nome, para compartilhar as nossas vidas, compartilhar os nossos desafios, as nossas dificuldades. O Espírito Santo de Deus se manifesta na vida da igreja local. E ele se manifesta de uma forma que nós não entendemos, de uma forma que nós não compreendemos completamente. É o Espírito Santo de Deus quem dirige a igreja, quem deve conduzir a igreja nas suas tarefas. Pois foi o Espírito que nos batizou, ou todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito e fomos colocados no corpo de Cristo. Cada um de nós foi batizado no Espírito Santo, cada um de nós que teve uma experiência pessoal com Jesus, teve sua vida transformada por Jesus, teve uma experiência de modo a tornar você uma nova criatura, uma nova pessoa. E o Espírito Santo foi dado para que cada um possa viver a vida cristã, caminhar na carreira para a qual foi chamado, mas também contribuir com a edificação do corpo de Cristo. E a ênfase do apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, é exatamente a ênfase na edificação da igreja, a igreja local, a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo está reunida aqui, neste lugar, e a habitação do Espírito Santo é a igreja. O Espírito Santo não habita neste prédio, em que pese o fato de nos reunirmos neste lugar. O Espírito habita em nós, e nós somos o templo do Espírito Santo. Essa é uma verdade para a qual devemos dar um pouquinho mais de atenção, porque é gente, é pessoa transformada pelo Espírito, é nessas pessoas que o Espírito Santo habita. E o Espírito Santo é o dom de Deus dado a cada um de nós. O Espírito como um dom, não como dons espirituais, mas como presente, como dádiva, como selo para garantir que nós, no fim dos tempos, herdaremos a vida eterna. Por isso nós louvamos a Deus pela reunião da igreja aqui neste lugar. Nós louvamos a Deus por você que está nos assistindo pela internet, que está participando indiretamente do culto. Mas o que nos faz crescer é esse ajuntamento, é o ajuntamento da igreja. Nós saímos de casa para participar de um culto público, o culto em que a igreja se reúne. Cada membro de per si veio até aqui para compartilhar da nossa vida, compartilhar da nossa experiência com Deus e com Cristo. Por essa razão, Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, e aqui já estou fazendo a introdução, porque o tema de hoje baseia-se em 1 Coríntios capítulo 13, versos 11 a 13. Nós estamos terminando, irmãos, essa série de sermões no capítulo 13 de 1 Coríntios. E é impressionante como ao longo da nossa experiência, como ao longo da experiência da igreja, esse capítulo foi esquecido. Nós demos muita atenção à ortodoxia, nós demos muita atenção aos ministérios, nós demos atenção ao fazer, ao proclamar.
Mas o apóstolo Paulo, com toda a sua sabedoria e inspiração do Espírito Santo, apontou para os crentes de Corinto um caminho mais excelente. E quando ele escreve a carta no capítulo 1, versos 2, 3 e 9, ele diz o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Fiel é Deus, verso 9 do capítulo 1, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Os crentes de Corinto são considerados como a igreja de Deus. Corinto é uma igreja de Deus, ou os crentes que estão em Corinto fazem a igreja de Deus, a igreja local. E é interessante anotar para esse aspecto, porque em que pese todas as repreensões que Paulo vai fazer durante toda a carta, ele não desconsidera o fato de que os irmãos para quem ele escreve são crentes que foram chamados por Deus para fazerem parte de um novo povo. Esses crentes são santificados, eles receberam a palavra, creram em Jesus Cristo e foram separados por Deus. Eles ouviram a chamada e responderam à chamada de Deus. Eles são receptores da graça de Deus dada em Cristo Jesus. E foram chamados não só para serem salvos, mas para participarem da comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o preâmbulo da carta. E o apóstolo Paulo está falando da experiência dos coríntios. E ele diz que eles achavam, os coríntios, em que pese a experiência deles, eles tinham um problema. E o problema deles é que eles entendiam que todos os dons dados pelo Espírito Santo era o máximo da espiritualidade. E que esses dons eram eternos. E Paulo fala no verso 8 a 11 do capítulo 13, que esses dons não são eternos, eles são efêmeros, eles passarão, deixarão de ter a sua finalidade quando vier o que é perfeito. O apóstolo confronta o caminho mais excelente, apresenta aos coríntios o caminho mais excelente e os convoca a pensar nas duas realidades, as duas eras. O tempo presente, que é aquele momento em que eles viviam, e o tempo futuro. Então, no texto que nós vamos ler de 1 Coríntios capítulo 13, versos 11 a 12, versos 11 e 12, nós vamos verificar esse aspecto da vida cristã, para o qual o apóstolo Paulo convoca e chama os crentes de Corinto a pensar as duas realidades, ou as duas eras, o tempo presente, o ver no espelho e o ver e o conhecer em parte. Vou pedir aos irmãos para ficarem em pé para a gente ler esse texto de 1 Coríntios 13. O tema da mensagem é uma igreja cujo amor amadurece as relações. Que igreja queremos ser? Uma igreja em que o amor amadurece as relações horizontais. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, versos 11 e 12. Até o 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas agora
que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, ou obscuramente. Mas, então, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Amém, irmãos? Amém pela palavra de Deus que foi lida, irmãos, pode se assentar. Palavra que é viva e eficaz e que fala aos nossos corações. Há dois aspectos que devemos considerar aqui nesse texto. Nós temos uma analogia quando Paulo fala da infância. Nós temos uma outra analogia quando o apóstolo Paulo diz que nós vemos por espelho. E ainda o fato de que nós conhecemos em parte. E aí, quando vier o que é perfeito, nós veremos face a face. O que o apóstolo Paulo está colocando diante dos coríntios e terminando esse argumento do amor, que vai se conectar com o capítulo 12, em que vai falar sobre de que maneira o culto público deve ocorrer na igreja. Ele vai falar sobre a ordem de culto, do culto público na igreja, quando ele fala dos dons. Ele vai ligar com o capítulo 15, que fala sobre a ressurreição dos mortos, que está muito ligado ao futuro, à glorificação eterna. E depois, ele vai enfatizar que o que mais importa não é aquilo que nós fazemos na nossa experiência cristã agora, nossa vida presente, porque ela é efêmera, é passageira, porque nós esperamos a vinda do Senhor, momento em que nós teremos a nossa glorificação plena. Então vamos nos ater ao verso 11, primeiro ponto. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O apóstolo Paulo não fala de infantilidade, ele está falando sobre dois aspectos da experiência humana. O primeiro é a infância. Então, na infância, a criança age como criança, pensa como criança, raciocina como criança. Esse estado infantil, esse estado de infância, denota a imperfeição. É um estado de imperfeição. O apóstolo está usando uma analogia, uma metáfora para explicar e mostrar aos coríntios que a vida da igreja, naquele momento, para os coríntios, era uma vida de imperfeição. Assim como a nossa vida nos dias de hoje também é uma vida de imperfeição. Ele mostra nessa analogia um aspecto escatológico. A infância representa a presente era e a vida adulta a era vindoura. Quando eu me tornei homem, deixei as coisas de criança. Alcancei a maturidade. Eu não penso mais como criança, não ajo mais como criança, não raciocino como criança. Agora cheguei à plena maturidade. Então é esse aspecto escatológico da vida da igreja. Enquanto estamos neste mundo, nós vivemos algo de imperfeição.
O comportamento da criança é apropriado ao tempo da infância. O comportamento do adulto é apropriado a uma outra experiência. John Stott, escrevendo sobre o comentário aos Coríntios, diz o seguinte: enquanto não virmos a Jesus como Ele é, teremos pouca maturidade. Longe estaremos de sermos considerados adultos. Então, irmãos, nesse estado presente no qual todos nós nos encontramos, nós ainda não temos a maturidade espiritual necessária, pois ainda não vimos a Cristo como Ele é e como nós gostaríamos de vê-lo. Essa é a primeira analogia. A segunda analogia que o apóstolo Paulo diz no versículo 11, no versículo 12, é a seguinte. No 11 ele diz: quando eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, cheguei à maturidade. No verso 12, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora é um momento presente. Essa é a existência atual dos coríntios. Os coríntios têm uma experiência da qual não permitem que eles cheguem a um amadurecimento pleno, porque estão vivendo a hora presente, é a hora da igreja. No comecinho da carta, o apóstolo Paulo diz que não somente para a igreja de Corinto, mas para todos quantos o Senhor chamou em qualquer lugar. Então, nos dias de hoje, não somente para a igreja Batista Betel, mas para todos quantos o Senhor chamou em qualquer lugar deste país, dessa cidade, deste mundo. A mensagem é para todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. E a segunda analogia, a segunda metáfora é que Paulo diz assim: agora nós temos um olhar, ou vemos as coisas por espelho obscuramente. É interessante que os comentaristas dizem que a cidade de Corinto era conhecida por ser a melhor produtora de espelhos de bronze da antiguidade. E ele usa essa expressão somente em 1 Coríntios. Nós vemos por espelho. Veja, irmãos, não é um espelho com o qual você está acostumado a se ver. Os espelhos de bronze não produziam uma imagem perfeita como os espelhos de hoje produzem, mas era uma imagem turva, uma imagem sem nitidez, uma imagem que não daria para definir a figura ou a pessoa que parece, mas era o espelho. Vemos obscuramente. O espelho não refletia a realidade, mas mesmo os espelhos de hoje, que têm nitidez, quando nós nos olhamos no espelho, nós vemos a nossa face refletida nele. Mas não é a realidade. O espelho não reflete a realidade. A realidade é a minha pessoa, é a sua pessoa, quando você se olha no espelho. O que o espelho projeta é uma imagem e não é a realidade. Nesse sentido, apenas uma imagem é refletida. O que nos ensinam as duas analogias é que o tempo presente é o tempo presente da igreja de Corinto e da igreja atual. É a existência atual. Paulo vai desenvolver o seguinte, meus irmãos e amigos que nos acompanham pela internet e assim por diante. A nossa experiência neste mundo presente é desta maneira. Nós não temos o pleno conhecimento das coisas. Nós não temos a visão nítida
de tudo. O que é que nós temos? Nós temos uma experiência, em que pese o fato de não enxergarmos, de não vermos nitidamente, de não conhecermos tudo, nós temos uma experiência, uma existência presente. Então, nós vivemos num estado de imperfeição. Nosso conhecimento das verdades espirituais é imperfeito, não é completo. Não temos ainda uma nítida percepção dos mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, e nem mesmo podemos usufruir ainda a plenitude das bênçãos de Deus concedidas ao seu povo. Como Paulo disse, escrevendo aos Romanos, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos nas tribulações. Quando Paulo diz, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ele está falando de algo muito profundo. É a glória de Deus que será manifestada. E nós nos gloriamos nesta glória, porque o Deus a quem servimos é um Deus de glória. Em segundo lugar, em que pese essa deficiência do conhecimento, essa infância, esse ver no espelho, não quer dizer que nós não tenhamos a revelação de Deus. Pelo contrário. Nós recebemos a revelação de Deus, irmãos, que é suficiente para a nossa salvação. Cada um de vocês, cada um de nós, quando ouviu a mensagem do Evangelho, quando percebeu, convencido pelo Espírito Santo, que é pecador e que havia necessidade de mudar de vida, teve uma experiência de transformação. Deus se revelou a você pelo Espírito Santo e tocou no seu coração, transformando-o em nova criatura. A revelação de Deus nos foi dada. Nós fomos alcançados pela graça de Deus e libertados por ela. Nós temos uma experiência com o Espírito Santo de Deus, porque Ele veio em nossa direção. Ele veio ao nosso encontro e tocou no coração, levou-me a me convencer de que sou pecador e que estava perdido, e permitiu que eu entrasse no reino de Deus. Essa é a sua experiência? Você tem essa experiência? Você que nos assiste pela internet? O irmão que está aqui, essa experiência é real? É contundente no sentido de houve transformação de forma plena, tornou-se uma nova pessoa, uma nova criatura, porque o apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Nós participamos então, nós temos uma experiência com o Espírito Santo que nos foi dado. E o Espírito Santo derramou em nossos corações o amor de Deus, que nos capacita a amar aos nossos irmãos em Cristo e aos incrédulos e aos inimigos, de acordo com o que o apóstolo Paulo já escreveu nesse capítulo 13. Portanto, irmãos, a ênfase do Evangelho é sobre o amor que Deus derramou em nosso coração, porque Ele nos amou, e a capacidade que Ele nos dá para nos amarmos uns aos outros. Por essa razão, nós não podemos deixar de ler, reler e rever esse capítulo 13 de 1 Coríntios, que está inserido dentro da carta, para que os coríntios pudessem entender a verdadeira essência do Evangelho. Não somente temos o Espírito Santo que nos guia. O apóstolo Paulo diz, quando escreve aos Gálatas, que nós devemos não só viver no Espírito, porque quem recebe o Espírito de Deus recebe vida nova, vida divina. E quem recebe vida divina pode comungar com Deus. Quem não tem vida divina não pode comungar com Deus.
Por isso que os homens sem Cristo estão mortos, estão distantes de Deus, separados de Deus, e enquanto não houver um despertar, um toque do Espírito Santo, jamais eles poderão ter comunhão com Deus e se aproximar de Deus. Porque é pelo sangue de Jesus, derramado na cruz, e pela ressurreição de Jesus, que nós podemos nos aproximar de Deus. Porque o preço do pecado foi pago, o perdão foi concedido, a reconciliação foi feita. Nós somos justificados pela fé, e a beligerância que havia entre mim e Deus foi abolida, isto é, o meu estado de brigar com Deus, no momento em que eu criei em Cristo, foi retirado quando Deus me reconciliou e me aceitou. É o Espírito Santo quem move a igreja nesse tempo presente. É o Espírito Santo quem sustenta a sua vida, porque Ele está em você, se você tem essa experiência. Se você ainda não tem, você poderá ter. Nós participamos ainda do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós somos inseridos no corpo de Cristo. E a ênfase do apóstolo Paulo na carta, meus irmãos, não é outra senão edificação da igreja. Membros do corpo de Cristo edificam a igreja com seus dons. Os dons são importantes, mas não são a nata da espiritualidade. A capacitação espiritual não é a ênfase do ministério, são instrumentos. São manifestações que o Espírito Santo deu e dá e continua dando para que os crentes, os membros da igreja, cada um de per si, possa crescer espiritualmente, desenvolvendo esse dom, visando a edificação da igreja. Ninguém é crente sozinho. Ninguém pode viver uma vida cristã fora do corpo de Cristo, fora da comunidade. A comunidade é que me faz crescer. Eu sei que há muitos membros de igreja que estão fora do contexto da comunidade por N razões. Talvez você que nos assista seja uma dessas pessoas. Porque talvez você tenha saído magoado com isso, com aquilo. Por N razões. Mas fora do corpo de Cristo, da comunidade, nós não crescemos. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus. Essa igreja não é de ninguém, não é do pastor Fernando, não é da diretoria, não é dos diáconos, não é de ninguém. Essa igreja é de Cristo. E Ele é a cabeça da igreja. Ele é quem conduz a igreja por meio do seu Espírito. É essa percepção espiritual, meus irmãos, para a qual devemos dar atenção. Nós estamos na era presente, é o agora sim. Se nós traçarmos duas paralelas, nós estamos vivendo o agora sim. As experiências com Cristo nós temos tido, cada um de nós tem tido à sua maneira. E de acordo com o agir do Espírito Santo, tenho certeza que o Espírito Santo age na sua vida. Nós participamos desse corpo, e nesse corpo de Cristo local, nós desenvolvemos o ministério, servimos, desenvolvemos missões, damos testemunho, dentro e fora. Mas temos recebido muitos dons, e por meio desses dons, podemos ver a glória de Deus, podemos ver mais da glória de Deus e da sua vontade, mesmo nas limitações da presente vida mortal. Irmãos, nós estamos num processo, é um processo de crescimento. O apóstolo Paulo, quando escreve sua carta aos Efésios, capítulo 4, versos 13, ele vai dizer o seguinte, Efésios 4, 11,
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o processo. O alvo é conhecer plenamente a Cristo. Os dons são necessários agora para a edificação da igreja. A capacitação com os dons espirituais é a vida atual da igreja. É isso que Paulo está dizendo, quando no versos 8 a 10, ele diz que os dons cessarão, as profecias cessarão, e com isso ele quis dizer, vocês estão dando ênfase a algo que vai terminar. Mas pastor, não é importante os dons? Sim. O problema não são os dons, é tratá-los como se fosse o máximo da espiritualidade cristã. Não é. Tem gente que tem muitos dons espirituais, mas a vida cristã é um horror. Tem gente que tem dom de pregar, tem dom de cantar, tem dom de fazer, tem dons espirituais. Os dons espirituais não significa, não é certeza de verdadeira espiritualidade. Porque os dons, quando exercidos sob a ótica do amor, que Paulo diz aqui, aí sim. Quando eles são exercidos sobre o orgulho, a presunção, o que estava acontecendo em Coríntios, eles prejudicam a igreja. Essa é a experiência da igreja desse tempo presente, irmãos. Nós estamos numa carreira. Mas diante de toda essa experiência, nosso conhecimento é parcial. O nosso conhecimento é parcial. O apóstolo Paulo diz no verso 12 ainda, veremos face a face, agora conheço em parte. O conhecimento é parcial. Nós não temos uma compreensão nítida e completa de quem é Deus, de quem é Jesus. O que nós temos a respeito de Deus é o que Ele revelou de si mesmo a nós. Nós temos a encarnação do Verbo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo tomou a forma humana, mas nós não o vemos. Os apóstolos tiveram o privilégio de vê-lo, de tocar nele, de ver a sua glória lá no monte. Nós outros não. Jesus, quando faz a sua oração do Pai Nosso, capítulo 17 de João, ele diz, Pai, não somente por esses, mas por aqueles que hão de crer em mim. E quem creu em Jesus após a sua ressurreição e partida? Os que vieram depois, os que viemos depois. Ao longo da história da igreja, nós cremos, e hoje nós cremos, você e eu cremos, nesse Jesus que é Senhor de todos os homens. Agora, Paulo está dizendo, conheço em parte, parcialmente, o que é incompleto. Esse conhecimento parcial, em que pese ser incompleto, ele nos permite ainda experimentar das bênçãos de Deus, mas ele é adequado à existência atual da igreja, que pertence a essa vida. É por essa razão, irmãos, que nós temos dificuldades, problemas, pelo fato de não termos experimentado o que é completo. Nós vamos ter desafios, nós ficamos doentes, nós temos dificuldades, nós temos aflições, mas nós precisamos entender, nós não podemos nos ater ao aqui e agora somente. Então a linha paralela é esta, nós estamos no agora sim, nós experimentamos a ação de Deus, mas existe o agora não, o ainda não. Este ainda não é o que Paulo vai dizer. Quando vier o que é perfeito, nós vemos por espelho, então veremos face a face.
Conheço em parte, então serei conhecido. Eu conhecerei como eu sou conhecido. Quando a igreja chegar ao seu destino final em Cristo, será a ocasião em que o que vemos por espelho se tornará algo concreto, na sua plenitude. Nós vemos as coisas agora como espelho, como por espelho, obscuramente, mas nós então veremos face a face, tete a tete. Como diria um herói de um filme aí, face to face. Face a face, nós veremos face a face. O apóstolo João, quando escreve a sua carta, capítulo 3, versos 1 e 2, ele diz o seguinte: irmãos, vale a pena ouvir o que a palavra de Deus diz. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Você consegue imaginar esse amor? Você sente que é amado de Deus? Independente da sua condição? Independente do que você é, do que fez? Mesmo que tenha cometido horrendos pecados, Deus nos ama. É difícil para nós, irmãos, apreender esse amor de Deus, por uma razão simples. Nós comparamos o amor de Deus, ou o nosso relacionamento com Deus, com o relacionamento que temos com os nossos pais terrenos. Que nem sempre são relacionamentos saudáveis, mas os nossos pais são homens e mulheres imperfeitos. O amor de Deus é perfeito na sua infinitude. João diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. De que maneira? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Quem é filho de Deus? Aqui. Você tem certeza? Você que nos assiste, você é filho de Deus? Experimentou o amor de Deus? Experimentou a graça de Deus? A prova de que experimentamos o amor de Deus é de que Deus nos fez seus filhos. E essa condição de filho, irmãos, é muito importante porque denota relacionamento. A condição de filho denota comunhão, denota diálogo, denota conversa, denota derramar o coração diante de Deus, dizer: Deus, eu estou farto. Deus, eu estou admirado, por que o Senhor não faz assim? Nós podemos derramar o nosso ser diante de Deus na medida em que Cristo permite isso por causa do seu sangue. Nós somos filhos. E devemos ser filhos obedientes, mas mesmo sendo filhos, nós podemos derramar o nosso coração diante de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Vejam, nessa era presente, irmão, nós somos filhos de Deus, é a afirmação bíblica. Nós somos filhos, não podemos duvidar disso. Pela experiência que cada um de nós tem em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Mas ainda não se revelou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Então nós o veremos face a face. Então, eu via por espelho, nós veremos face a face, nós teremos uma visão do Cristo ressurreto de forma plena. Esse eu ainda não. Então, o crente que vive neste mundo presente, vive pensando nas coisas agora, não deixando de fazer a vontade de Deus, não deixando de exercer o seu ministério, de viver uma vida de testemunho, mas pensando também no futuro. Porque nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos.
E João disse que quando Jesus se manifestar, quando Ele vier na sua glória, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Que maravilha, irmãos. Eu tenho uma certa idade, já passei dos 50. Eu acho que eu vivi bastante. Então, o que eu viver daqui para frente tem que ser para a honra e glória de Deus. Eu tive um câncer em 2006. Foi retirado 60 centímetros do meu intestino. Não fiz quimioterapia nem radioterapia, Deus me curou, foi um milagre de Deus. São 15 anos mais. Aí eu fico pensando, Senhor, se eu tivesse morrido, não teria feito tanto pecado. Não teria deixado de te glorificar, de te agradar. Mas quando eu olho para o passado, eu vejo, agora não dá mais para remover nada, não dá para fazer mais nada. É para olhar para o presente até que Cristo venha. Então, irmãos, nós veremos plenamente, não mais como no espelho, e nós seremos semelhantes a Cristo. Amém? Você tem essa esperança? Então, se tem essa esperança, pode viver a vida aqui até Cristo voltar, superando todo e qualquer problema, a doença, a enfermidade, o ódio do mundo, a falta de emprego. Nós caminhamos para a glória eterna, meus irmãos. A igreja caminha para a glória eterna. Quando Cristo voltar, Ele vai resgatar a sua noiva, que é a igreja. É a noiva de Cristo, que não será, de forma alguma, abalada, mesmo com os ataques de Satanás. E nós devemos contribuir, como membros individualmente, para que essa noiva, o corpo todo de Cristo, seja recebido como uma noiva imaculada. Que maravilha é a palavra de Deus. E então conhecerei como também sou conhecida, que Paulo diz na parte final. Mas então conhecerei, agora conheço em parte, o meu conhecimento é limitado, mas haverá um momento em que eu conhecerei como eu sou também conhecido. Deixa eu beber água aqui, porque senão não dá para continuar. Paulo está dizendo o seguinte: agora não dá para conhecer, mas eu vou conhecer como eu sou conhecido. Quem é que nos conhece de forma plena, imediata e direta? Jesus. Irmãos, o conhecimento que Jesus tem de mim e de você é infinito. Antes de pensar, Ele já sabe o que você vai pensar. Antes de dizer, já sabe o que vai dizer. Antes de fazer, já sabe. Deus tem um conhecimento pleno da nossa existência. Ele nos criou. Ele nos salvou. Ele sabe o que nós fazemos. Não há como esconder. Mas Ele tem grande amor em nos suportar. Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece a nossa fragilidade. E quando nós somos fracos diante de Deus, nós nos tornamos fortes diante dos homens. Jesus precisa de uma igreja que se derrame diante dEle, confessando pecados, confiando na sua graça, esperando nas suas promessas e amando uns aos outros. Essa igreja aqui, para essa igreja, Batista Betel, Deus tem propósitos, mas depende das condições em que nós nos colocamos diante de Deus. O conhecer plenamente a Cristo é, de modo mais completamente possível, um ser finito, de modo semelhante ao conhecimento infinito que o Senhor tem de nós. Quando vier o que é perfeito, quando Cristo voltar, nós vamos conhecer plenamente, nós o veremos face a face. E nós teremos o privilégio de, diante dEle,
dobrar os nossos joelhos e dizer: Tu és Senhor. Santo, santo é o nosso Deus revelado na pessoa de Jesus. Os irmãos creem nessa verdade? Então nós estamos num presente momento da igreja em que fazemos muitas coisas, mas nós não podemos perder de vista, meus irmãos, a questão escatológica, o contexto escatológico. Por que o apóstolo Paulo diz isso aqui? É uma perspectiva escatológica. Vivemos a presente vida com todo vigor, sem esmorecer, mas olhando para o futuro, sabendo que a nossa vida é efêmera, a nossa vida é passageira. Mas enquanto aqui estivermos, nós devemos permanecer firmes e fiéis, buscando a edificação do corpo de Cristo, buscando o conhecimento de Jesus, crescendo na graça, no conhecimento dEle, nos entregando a Ele, porque na medida em que nós nos entregamos a Deus, Ele vai mudando o nosso caráter, vai nos tornando pessoas maleáveis, mais amáveis, mais dispostas a servi-lo com amor, com alegria, com satisfação, porque Ele é digno. Digno é o Cordeiro de receber honra e glória. Digno é o Cordeiro de receber força. É esse Cordeiro que foi morto e reviveu, que nós adoramos e que nós veremos face a face. Amém? Para encerrar, há uma expressão da palavra de Deus, não lembro qual é o texto, e diz: quando Cristo vier, aqueles que são deles se aproximarão. Essa expressão é importante. Quando Cristo vier, os que são seus, os que são dele, se aproximarão. Quem não é dele, se retrairão, naturalmente. Isso será natural. Há uma atração muito importante que Cristo faz em relação aos que são seus, a sua igreja. Essa atração vai ser se aproximar dele. Para aqueles que não são dele, esses vão se retrair, porque não fazem parte do reino de Deus. E esses serão colocados à esquerda de Jesus. E no grande dia de juízo vai dizer: os que estão à minha direita, para o reino eterno. Os que estão à minha esquerda, para a perdição eterna. É bom seguir a Cristo, né? Mas existe um preço. Ser discípulo de Jesus significa entregar a própria vida, abrir mão dela. Os irmãos estão fazendo isso, estão dispostos? Que Deus assim nos abençoe, irmãos, e nos ajude a compreender essa realidade espiritual na qual estamos e que possamos crescer de forma muito mais madura, muito mais pungente, muito mais forte, robusta, para que possamos enfrentar o diabo, que às vezes se apresenta no meio do povo de Deus, para enfrentar pessoas que são instrumentos de Satanás, que querem nos destruir, mas a igreja de Jesus Cristo jamais será destruída. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, de ler, e rogamos a ação do Espírito Santo que em nós habita, para que Ele produza os frutos que só Ele pode produzir e os resultados que o Senhor espera da igreja. Continua conosco durante todo esse dia. Abençoa a Tua igreja em toda a face da terra. Obrigado por esse texto, que o Espírito nos ajude a compreendê-lo de forma mais plena e profunda. Pois em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém.